Bom, pessoal, então nós vamos começar uma revisão bem básica, tá? Cálculo vetorial que a gente precisa para continuar nosso estudo com as equações de Maxwell, certo? Então, inicialmente, nós vamos definir, né, o operador nabla, né? O operador nabla, ele é assim, né? É um parcial em relação a x e vetor unitário na direção x, né? Mais parcial em relação a yj mais parcial em relação a zk. Então, o nabla por si só é um operador, na verdade, derivada, né, nas três direções, né? Bom, o nabla é um operador que por si só não teria sentido, né? Ele tem que ser aplicado a um vetor ou a um escalar, certo? Então a gente tem que definir, né, um vetor, um escalar, né, para poder aplicar o nabla. Então, imaginemos o seguinte, imaginemos que a gente tem um escalar U, né, que é a função de x, y e z, certo? E um vetor A, uma setinha aqui em cima para caracterizar o vetor, também função de x, y e z. Claro que esse vetor A, né, ele vai ter componentes, o A vai ter componente AX e mais AYJ mais AZK. Né? Então, a componente AX, claro, é uma função de x, y e z. Né? Pode acontecer de ser função do tempo também. Tá? A componente AY a mesma coisa e a z a mesma coisa. Né? E a z também. Né? Bom, então agora nós temos definidos, né, o nosso operador nabla, um escalar, U e um vetor. Né? Nós podemos fazer o seguinte, pegar o nabla, né, e fazer com ele, tentar operar ele, né, vamos dizer assim, né, com um vetor A, né? Então, o que eu posso fazer? O nabla é um vetor, né? E com outro vetor eu posso fazer produto vetorial ou produto escalar, né? Se eu fizer um produto escalar, vamos fazer assim, primeiro, eu vou ter nabla escalar A, né? Isso aqui também a gente conhece por igual a divergente de A. Né? Note que isso aqui é um produto escalar, né? O resultado disso aqui, o resultado vai dar um escalar. Vamos tirar um pouco esse, afastar um pouquinho aqui. Escalar, né, pessoal? Bom, e agora se eu fizer um produto vetorial, né? Então eu tenho um nabla e o vetor A. Se eu fizer um produto vetorial nabla vetorial A,
né? São dois vetores, eu posso fazer o produto escalar ou o produto vetorial. Aqui eu tenho rotacional de A. O resultado disso é um vetor, né? Vetor. Bom, e agora, se nós tomarmos um escalar, U, é possível um produto simples, né? Então, nós teríamos o nabla, produto simples com escalar. Na verdade, o nabla vai ser aplicado ao escalar, né? Então, as componentes do nabla, parcial em relação a x, y e z, vão ser aplicados a esse escalar. Esse aqui, esse operador, do jeito que está aqui, a gente chama ele de gradiente. Bem importante, a gente vai usar logo em seguida, gradiente de U. Então, na verdade, a partir do escalar U, eu aplico o nabla, eu obtenho um vetor, né? Porque um vetor vezes escalar, o resultado, claro, o resultado disso aqui é um vetor. Né? Então, divergente, produto escalar do nabla com o vetor. Rotacional, produto vetorial do nabla com o vetor. E o gradiente, nabla vetor. Nabla escalar, né? Simplesmente o produto simples, certo, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar expressar, né, para um vetor em duas dimensões, como que ficaria o divergente e o rotacional, tá? Para depois nós fazermos alguns exercícios, certo? Então, imagine o caso, bom, vou fazer com cor branca aqui, né? O caso em duas dimensões, certo? Caso 2D, tá? Imagine que eu tenho um vetor A, ele é um AX, e mais um AYJ. A maioria dos problemas em duas dimensões, esse vetor A pode ser um campo magnético ou um campo elétrico. Né? As componentes AX e AY só variam com x em y, não dependem de z. Certo? Isso significa que se eu fizer cortes, né, no meu problema, eu vou ter sempre a mesma fotografia, né? O que é muito interessante. Vários problemas a gente pode fazer assim, uma análise 2D, né? Claro, desprezando alguns efeitos 3D que possam haver, principalmente nas extremidades. Transformadores, a maioria pode ser feita assim, motores de indução, motores síncronos, né? Alguns motores não dá para fazer essa análise 2D com um corte, certo? Mas grande parte dos problemas eletromagnéticos a gente pode resolver num plano 2D. Né? Então, seria eu fazer uma figura aqui para facilitar um pouco. Tá? Imagine o seguinte, que eu tenho aqui uma estrutura, vamos supor, vou colocar fazer um grande volume aqui, certo? E aqui eu teria o eixo X, né? E o eixo Y, certo? E para lá, para dentro, né? Z. Né? Então até vou tirar esse Z daqui agora, tá? Para ficar mais limpo aqui o nosso desenho. Mas, bom, poderia colocar a setinha do Z aqui, ó. Certo? Imagine que eu tenho um certo problema aqui, que me cria um certo campo magnético, um campo elétrico, um campo de vetores, certo? E
esse campo de vetores, ele, por exemplo, é um campo que tem uma tendência para rotação. Um campo magnético, por exemplo, como a gente viu na aula 1, certo? Eu vou dizer que isso aqui é um campo de vetores A. Aqui eu tenho um plano, né? Aqui eu tenho um plano, certo? Z igual a 0. Né? Se eu fizer um outro plano mais aqui na frente, né? Para um Z, sei lá, Z igual a uma constante qualquer, certo? Um Z maior que 0. Então, nesse plano aqui, se eu for olhar o meu vetor A, ele se comporta igualzinho. Ele não muda, ele varia com x e y, estão vendo? Mas ele não varia com z. Né? Então, esses casos aqui, eles podem ser tratados, claro, como um problema 2D. Né? Para ficar mais claro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever de novo. Vou escrever de novo. Bom, aqui eu não apaguei. Eu vou dizer que é um AX, então a componente na direção X, ela depende de X e de Y. E mais a componente na direção Y também depende de X e de Y, não depende de Z. Note que o A ele varia com X e Y conforme a posição nesse plano, certo? Cada lugar tem uma direção diferente. Né? E módulo também, né? E pode ter, né? E aqui, só que ele se repete. Eu vou tirando várias fotografias para Zs diferentes e se repete, né? Então, meu vetor ele varia com x e y, né? Ele tem uma componente AX e uma componente AY, que varia com x e y. Mas quando eu mudo em Z, ele repete, né? A mesma fotografia. Então, ele não varia com Z, certo? Note, não vamos confundir o y da componente. A y significa que é uma componente na direção y, né? Então o vetor em cada ponto desse, se eu fizer se eu fizer der um zoom aqui, opa, der um zoom aqui, né? Para z igual a 0, vamos supor, nesse desenho que eu fiz, né? Em cada ponto desse, o vetor vai ter uma componente x e uma componente y. Por exemplo, esse vetor aqui, né? Esse aqui, ó. Certo? Se eu trouxer ele para o plano XY, dá um zoom aqui nele, né? Nessa posição, né? Esse vetor vai ter uma componente AX e vai ter uma componente AY, né? Aqui o X ficou meio borrado, vamos fazer de novo. E aqui é o meu vetor A. Né? Então, e aqui, claro, teria os eixos X e Y. Né? Esse vetor, ele tem uma componente X e uma componente Y. E elas vão variando à medida que muda os valores de x e y, de tal maneira que o vetor faz essa forma lá rotacional, nesse caso do exemplo aqui que eu dei. Né? Então, na direção x e na direção y. Né? Note que, na verdade, eu tenho aqui o i, né? Vetor unitário na direção x, né? Vou apagar aqui um pouquinho para a gente poder fazer o i aqui. E aqui eu tenho o vetor j, né? J, certo? Então, claro.
A maioria dos planos a gente pode fazer assim num plano 2D, certo, pessoal? Então não confunda, né, a direção AX com o fato de a componente depender de x e y. Ela depende só de x e y, porque se a gente fizer vários planos, né, na direção Z, a fotografia se repete, o vetor se repete, né? Ou seja, ele varia só com x e y. Quando eu mudo o Z, ele não varia, né? Beleza. Nesse caso aqui, então, eu vou depois escrever só a x e a y, né, sem dizer que ele é a função de x e y e não dizer, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar encontrar o divergente desse vetor, tá? Poderia fazer em 3D aqui, mas 2D já funciona bem para o que a gente quer, certo, pessoal? Divergente de A, né? Como é que a gente calcula? Divergente de A é nabla produto escalar A, né? Bom, se tiver as três componentes, seria assim, né? Parcial em relação a xi mais parcial em relação a yj mais parcial em relação a zk, né? Agora eu vou mudar um pouco aqui essa minha figura. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Vou dar um pouco mais de espaço para a gente aqui. Bom, vamos deixar assim mesmo então, né? A gente faz aqui, ó. Escalar o vetor A, né? O vetor A é AX e mais AYJ mais AZK, né? Bom, aqui eu vou fazer genérico, depois eu tiro só a dimensão Z ali, né? Divergente de A. Quando eu faço o produto, pessoal, ó, I vale 1, né? O módulo é 1 na direção I. E se eu usar a propriedade distributiva, né? I escalar I dá 1. I escalar J dá 0, porque são ortogonais, né? I escalar K também dá 0, né? Então note que se eu tiver, por exemplo, um vetor, o produto escalar de dois vetores, né? A e B. E aqui eu tenho um ângulo θ, né? A escalar B é igual a B cosseno de θ, né? Na verdade, é a projeção de um vetor sobre o outro, né? Multiplicado pelo módulo do outro. Então aqui eu teria a projeção do A sobre o B, né? Esse pedacinho aqui seria A cosseno de θ vezes o B, né? O resultado é um escalar, né? Note que se eu fizer I escalar I, né? I escalar I, são dois vetores, né? O módulo é 1, então vai ficar 1 vezes o cosseno de θ, que é 0, né? Então I escalar I dá 1. Agora I escalar J, né? Daí a gente teria o I e o J ortogonais. 90 graus, né? Então vai ficar 1, que é o módulo do I, vezes 1, que é o módulo do J, vezes o cosseno de 90. Vai dar 0, né? Então I escalar K, pelo mesmo motivo, também dá 0, né? A mesma coisa se eu fizer J escalar J. J escalar J dá 1. J escalar I ortogonal dá 0. J escalar K também dá 0. K escalar I. Opa, aqui faltou a setinha no K, né? Vetor unitário na direção Z, né? Vou fazer com o branquinho ali, como estava antes. K. Né? Então, se eu faço parcial em relação a x, I vezes AXI, vai ficar I escalar I, que dá 1. Então eu aplico, né, a parcial na componente AX. Fica parcial de AX em relação a x. Agora, parcial de AX I, né, aplicado
AYJ e escalar, né? Nota que é produto escalar. J dá zero. E escalar K dá zero. Então, na verdade, vai ficar o produto componente por componente, quando a gente faz o produto escalar, né? Então, se eu pegar agora o nabla, parcial de nabla em relação a y, j, o único termo que vai dar não zero é j escalar j. Né? J escalar i do AX vai dar zero, j escalar K do AZ também vai dar zero. Então, fica parcial de AZ, desculpa, parcial de AY em relação a Y. Mas, finalmente, parcial de AZ em relação a Z, né? No caso 2D, fica o divergente, né? Divergente de A, simplesmente parcial de AX em relação a X, mais parcial de AY em relação a Y. Né? No caso 2D, o meu vetor A só tem componente x e y, né? Então não tem a componente z, isso aqui dá zero, certo? E nem varia com z, né, as componentes. Né? Bom, agora para esse mesmo caso 2D, né, vamos tentar achar uma expressão. Aqui eu fiz para 3D, depois reduzi para 2D, né? Vamos tentar agora achar uma expressão para o rotacional. Tá? Eu vou deixar caso 2D aqui de novo. Só que agora a gente vai achar o rotacional do vetor, certo? Então, como é que a gente faz? O rotacional de A é nabla vetorial A. Né? No produto vetorial, as componentes I e JK lá em cima, certo? Aqui as componentes do nabla. E as componentes do meu vetor. Aqui eu poderia generalizar para 3 dimensões também, mas para ficar mais simples para nós aqui, vamos fazer já aproveitando o caso 2D, certo? Então, as componentes do meu vetor A, eu vou dizer que ele só tem o componente AX e AY, certo? Para ficar mais rápido aqui, para a gente depois fazer os exercícios assim em 2D mesmo, tá? Não tem a componente Z. Além disso, como eu estou trabalhando com o caso 2D, e a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, como eu falei, com campos divergentes e rotacionais que se aproximam do campo magnético e elétrico, para a gente poder depois entender melhor, né, como essas grandezas se comportam nas equações de Maxwell. Então a gente já faz alguns exemplos aqui matemáticos, né, mas que se assemelham aos campos reais. Tá? Então, supondo o caso 2D aqui já direto, eu poderia colocar o Z aqui também, mas a gente vai acabar não trabalhando assim, tá, pessoal? Então, em 2D para nós facilita aqui, tá? Então, olha só. Vamos lá, então. Vamos ver quanto é que dá isso. Diagonal principal, essa aqui, dá zero. Diagonal secundária, esse termo aqui, com aqueles dois lá, também dá zero, porque eu estou dizendo que o meu AX varia com x e y, não varia com z. Certo? Então dá zero. Esse outro termo aqui, ó, parcial de AY em relação a x, com esse outro aqui. Opa, isso aqui, sim, né? Isso aqui existe. Então fica parcial de AY em relação a x, K. Certo? Bom, diagonal secundária agora.
diagonal secundária parcial, note aqui, ó, parcial de AX em relação a YK. O X, a componente AX varia com XY? Varia, né? Então, isso aqui deve existir. Então, só que menos que a diagonal secundária. Menos parcial de AX em relação a YK também. Note que os outros dois termos da diagonal secundária dão zero. Esse aqui, ó, parcial de... esse aqui, parcial de AZ, né? Mas o AZ estou dizendo que é zero, então vai dar zero, certo? Na direção J, né? Em relação a x de zero, na direção J. O outro, parcial de AY em relação a ZI. Parcial de AY em relação a Z, o AY não varia com Z, varia só com x e y. Então a derivada vai dar zero, né? Vai dar uma constante, né? Porque variando em relação não varia com Z, a derivada dá nula, né? Então parcial de AY em relação a Z, I dá zero, né? Então, nesse caso particular, em que eu tenho um plano 2D e o AX e o AY dependem só de x e y, né? O meu rotacional eu posso calcular, né, pessoal? Rotacional de A, simplesmente parcial de AY em relação a x menos parcial de AX em relação a y, K. Certo? E a gente guarda essa fórmula, depois a gente pode usar ela no caso 2D. Né? Note que aqui, ó, o meu vetor está no plano x, y, e o rotacional está no plano, na direção z, né? Então, se a gente fosse fazer um desenho aqui bem simples assim, ó, aqui eu teria x, y, z, né? E aqui vamos supor que eu tivesse um vetor que ele se distribuísse assim, ó, no plano xy, que ele tivesse uma tendência de rotação. Se eu aplicar o nabla nesse vetor, fizer o rotacional dele, existe, claro, né? Ele tem uma tendência de rotação, existe o rotacional. Para onde que vai estar o rotacional? O rotacional vai estar nessa direção. O rotacional é um vetor também e vai estar num plano perpendicular, na direção K, ó. Certo, pessoal? Na direção K, né? Então aqui eu teria um vetorzinho unitário K, né? Claro, aqui o I, e aqui o J. Né? Então, rotacional de A é assim, né? Note que para o A fazer esse movimento aqui, tem que acontecer alguma coisa com as componentes dele, né? De tal maneira que essas derivadas, note que são derivadas cruzadas, né? E ainda com menos aqui. Então depois a gente vai pensar o que a gente pode fazer aqui, que tipo de vetor, que tipo de componentes tem esse vetor, melhor dizendo, né? De tal maneira que ele tenha o rotacional. Ou seja, para que ele possa se comportar desse jeito, né? Fazendo um caminho circular. Não necessariamente um circular perfeito como a gente fez aqui, né? Mas um caminho que tenda a uma rotação. Né? Bom, o outro operador, que é o operador gradiente, né, pessoal? É bem simples, né? Aí eu tenho um escalar U, né? Escalar. E o gradiente de um escalar, nabla, né? U vai ser o nabla, né, parcial em relação a x, I mais
parcial em relação a yj mais parcial em relação a zk, né? Isso multiplicado pelo u. Então, na verdade, a gente aplica, é um produto simples, no fundo a gente está aplicando, né, o nabla ao escalar. Então, o gradiente de u é simplesmente parcial, né, de u em relação a x e parcial de u em relação a yj mais parcial de u em relação a zk. Né? Claro, se o meu u, né, for uma função só de x e y, por exemplo, né, se o u for função só de x e y, o gradiente de u vai ser simplesmente parcial de u em relação a x e y mais parcial de u em relação a yj, né? Daí ele não vai ter a terceira componente ali, certo? Nós vamos depois, para esse caso em duas dimensões, definindo escalar e vetor em duas dimensões, fazer uns exercícios, como eu falei, sobre campos, né, que tendem a ter rotacional, que tem uma tendência de rotação, ou uma tendência de divergência, certo? O interessante aqui do operador gradiente é que a partir de um escalar eu crio um vetor, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Quando eu faço isso, tá, eu vou criar um tipo de campo, porque note que o resultado do gradiente de u, que é nabla u, né, cria um vetor. Então o u é um escalar, né? Mas o gradiente de u é um vetor, né? Então o gradiente é vetor, né? Então a partir de um escalar eu crio um vetor. A gente usa muito isso aqui, tá? Por exemplo, se eu conseguir escrever um vetor como um gradiente de u, então em vez de eu procurar na solução do meu problema as componentes ax, ay, az, ou só ax e ay, se for em 2D, do vetor, se eu digo que ele pode ser escrito como um gradiente de u, eu substituo esse vetor, né, pelo gradiente de u, e na verdade eu vou ficar com uma incógnita só, que seria só o meu escalar u, né? Então esse meu vetor gradiente de u, ele teria uma componente ax aqui, que seria parcial de u em relação a x, e a y, que seria parcial de u em relação a y. Então, em vez de trabalhar com as duas componentes do vetor e com uma equação vetorial, eu posso trabalhar com uma minha incógnita escalar. E a equação, a gente vai estudar depois, dependendo do problema, pode se tornar também uma equação escalar. Certo? Então, a aula de hoje seria essa, tá, pessoal? Depois, na próxima aula, nós vamos fazer uns exercícios sobre esses operadores, tá bom? Obrigado.